Então, vamos lá, continuar o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando parte primeira, né, do Livro dos Médiuns, do maravilhoso e do sobrenatural. Então, nós lemos todo o conteúdo com os argumentos de Allan Kardec, e agora ele nos traz um resumo no item 14. Então, item 14, resumimos nas proposições seguintes o que havemos expendido. Expender é falar a respeito de alguma coisa, né? Argumentar. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Então, a fenomenologia espírita, não é? Como que ela se dá? Partimos, então, do pressuposto, evidentemente, de que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo e que ela tem condições de se manifestar, se apresentar em várias dimensões. Em várias dimensões. Fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos e nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Quando nós estávamos estudando Gênesis, nosso último encontro, em Gênesis nós estudamos sobre a questão do que seja maravilhoso, sobrenatural. Kardec faz uma abordagem sobre isso de uma forma mais abrangente. Maravilhoso vem de mirar, né? De miragem, de olhar para mirar alguma coisa miraculosa, alguma coisa que chame a nossa atenção. Isso seria maravilhoso. Mas, hoje em dia, maravilhoso se tornou um sinônimo de sobrenatural. Né? Então, fenômenos maravilhosos não são aqueles que nós miramos. Por exemplo, o pôr do sol é um fenômeno maravilhoso, certo? Fenômeno da natureza. Mas quando se trata aqui das coisas do espírito, maravilhoso vai significar aquilo que estaria fora das leis da natureza. Como os fenômenos espíritas. Oi, Magna. Oi, Magna, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Estamos e aí, tudo bem. Que bom. Estamos aqui no Livro dos Médiuns. Então, num resumo de Allan Kardec, nós estamos vendo já o final os argumentos de Allan Kardec sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Então, eu estou lembrando, eu tenho, a partir do item 14 do Livro dos Médiuns, da primeira parte, Kardec faz esse resumo do que ele argumentou aqui em cima. E então, estou lembrando que nós estudamos na Gênesis, agora, no nosso último estudo de Gênesis, sobre o que seria maravilhoso, que vem de miraculoso, que vem de mirar.
de você ficar extasiado, mirando, né, olhando para alguma coisa. Então, o pôr do sol, ele é algo maravilhoso. No entanto, essa palavra, esse termo, ela perdeu esse significado quando se trata das coisas espirituais. E aí, quando se fala de um fenômeno maravilhoso do ponto de vista espiritual, é o mesmo que falar de milagroso. Milagre também é a mesma coisa, miraculo, né? Mirar também. Então, é o mesmo que maravilhoso, miraculoso, é o mesmo que estar fora das leis da natureza. Então, Kardec fala o seguinte: os fenômenos espíritas, fundando-se numa lei da natureza, né, eles nada têm de maravilhosos, miraculosos, né, milagrosos, e nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras, vulgar no sentido, né, que hoje ficou mais conhecido, o vulgo entende. Muitos fatos são tidos por sobrenaturais, fora das leis da natureza, porque não se lhes conhece a causa, atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Então, aquilo que seria fora das leis da natureza, porque o homem não conseguia explicar o que causava aquilo, por exemplo, o trovão e o relâmpago, quando ele conseguiu explicar isso, deixou de ser sobrenatural, não é? Então, muitos milagres que acontecem, curas milagrosas, miraculosas, que são acreditadas ao sobrenatural, quando se explica pelo magnetismo, ou seja lá pelo que for, quando se encontra a explicação daquela cura, já não é mais um fenômeno milagroso nem maravilhoso. Né? Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em o número das crenças supersticiosas. Então, além do Espiritismo explicar muitos fatos miraculosos, maravilhosos, sobrenaturais, ele explica, mostra a causa daquilo, ele também esclarece-nos que algumas crenças, elas são fruto da superstição. Elas não encontram nenhum fundamento. Então, a ciência espírita, ela nos ajuda nisso também, a que venhamos a compreender algumas crenças como sendo fruto da imaginação mesmo. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, bom, isso. Se bem reconheçam fundo de verdade em muitas crenças populares, na verdade sempre tem um fundinho ali, né? O Espiritismo, de modo algum, dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação há criado. Então, muitas crenças populares, elas têm um fundo de verdade, né? Aquelas histórias que os nossos avós nos contavam à beira dos fogões de lenha, no tempo do frio. Eu que praticamente fui criada na roça, então eu me lembro muito dessas histórias, meus tios falando, né? E elas têm fundamento? Tem, mas tem um fundo de verdade. Mas é evidente que tem
outra coisa ali que é a imaginação. A imaginação. Julgar do espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. Então, Kardec está falando aqui que muitas pessoas pegam essas crenças infundadas, frutos da imaginação, e acreditam elas ao espiritismo. E aí, com base nisso, tentam tirar do espiritismo os seus fundamentos. No entanto, isso ou é ignorância, né, como ele fala, ou é má fé. Porque a pessoa não... Oi, Magna, fala. Eu tive ontem um problema com o meu genro, porque ele veio me falar do novo evangelho, adaptado à nossa realidade atual. Eu falei com ele, meu filho, evangelho é um só, não existe adaptação do evangelho no tempo atual, não. Aí a gente entrou numa discordância e para não haver problema, eu larguei para lá, sabe? Porque eu não tive sabedoria para explicar a ele o que eu penso. Eu não consegui explicar a ele. A gente falou sobre isso há pouco tempo. Sim. E aí, eu acho que isso também é uma crença popular. Achar que pode se modificar o evangelho de Allan Kardec. Que isso? Não tem como. Não tem como. Não. Mas, infelizmente, eu não consegui. Eu não tive argumento bastante para convencê-lo. Aí eu tive que largar de mão. Pensa do jeito que você quiser, então, meu filho. Difícil, né? Difícil, porque existe realmente um grupo de espíritas, que eles se dizem espíritas progressistas, que eles defendem uma ideologia de esquerda, política partidária de esquerda, né? Comunismo, marxismo, e eles começaram a pregar essa ideia de que é preciso atualizar as obras, sendo que nós ainda não conseguimos desvendar nem 10% do conteúdo dela. Mas ele chegou ao absurdo de falar comigo que o Evangelho segundo o Espiritismo tem que se adaptar ao racismo, porque as minhas filhas são pretas. Então, ele tem que se adaptar ao racismo, à não aceitação do gay, das diversas modalidades de homossexualismo. Aí eu falei, meu Deus, onde é que está essa cabeça desse menino, Jesus? Isso é ideologia de esquerda, que vem, né? Que vem desses grupos de espíritas progressistas, como se existisse isso, né? Espírita é um só, né? Quem que é espírita? Porque eu digo assim, não tem problema nenhum que a pessoa acredite nisso ou naquilo, mas então ela funde, né? Cria a sua própria religião, né? Ela faça a sua própria filosofia. O que ela não pode é pegar uma doutrina que ela está pronta e acabada e modificá-la, porque aí é outra coisa. Ele pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, pegar uns pedaços lá e fazer uma outra doutrina, mas não será o Espiritismo, porque o Espiritismo é um só, é aquele que é a doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Aliás, nem existe espiritismo kardecista. Espiritismo espiritismo é o nome que o Allan Kardec cunhou, certo? Para designar essa doutrina nova. E ele estava codificando. Então, ele não chamou de espiritismo kardecista, espiritismo de mesa branca, não.
A palavra espiritismo não existia na época de Allan Kardec. Existia espiritualismo. E que significa espiritualismo? Todas as religiões e filosofias que mantêm uma crença em algo além da matéria, que exista uma alma, qualquer crença que acredite que além da matéria existe alguma coisa, ela é espiritualista. Porém, espiritista, só a doutrina espírita. Portanto, quem quer atualizar a doutrina espírita, crie a sua própria doutrina, não tem problema nenhum. E vai viver lá. Agora, o que ele não pode dizer que é espírita, que aquilo é o espiritismo, não é? Não é. Então, é isso, né? Isso, aí, quando você falou dessa questão de racismo, é a ignorância, em verdade, né? Como eu até não tinha colocado na tela, como ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Julgar do espiritismo pelos fatos que ele não admite, o espiritismo não admite o racismo. O espiritismo não tem nenhum problema com as opções sexuais das pessoas. Aliás, ele esclarece muitas vezes essa grande prova, né, que a pessoa nascer com essa, vamos dizer assim, com esse tormento sexual, porque o problema não é você estar invertido na sua sexualidade, você tem uma, vamos dizer assim, aquela alma, ela tem uma fixação no polo feminino, mas o corpo é masculino, por exemplo. Isso é uma grande prova, é uma provação, uma expiação. Por quê? Porque ela sofre. Ela sofre. Mas o espiritismo explica a causa disso. Porque muitos espíritos invertem e não tem nenhum problema com a sua sexualidade. Ela não é tormentosa. Mas, quando nós observamos esse tormento, essa fixação no sexo, porque o problema é esse, né? É uma fixação no sexo. É como se a vida se resumisse nisso. Na prostituição, as pessoas que elas não conseguem ser monogâmicas, elas, via de regra, são poligâmicas. Não que você precise ter um parceiro a vida inteira, não é isso. Mas é um de cada vez, não é isso? Né? Um de cada vez. Então, aí a pessoa ela fica nessa loucura, porque há uma agitação interna nas suas forças telúricas. E o Espiritismo explica isso quando nós vamos estudar a questão da mediunidade, de efeito físico, a histeria nas mulheres. Tem mulher que está no corpo feminino, ela é mulher e ela é histérica. Ela tem tormentos sexuais, né? Então, esse que é o problema. Então, o Espiritismo não admite o racismo absolutamente. E ele não pode, e quem acha que ele admite é um ignorante, ó, né? Ele está dando prova da sua ignorância ou da sua má fé. Então, é isso, né? Portanto, é uma opinião que não tem valor, né? E você fez bem de deixá-lo, porque essas pessoas, elas sofrem de uma obsessão por fascinação, especialmente com relação ao sexo. Eles falam do racismo e tal, mas, na verdade, o problema deles é com o sexo. Normalmente é ali que está o ponto, né? Então, há ali um desequilíbrio. Então, essas ideias, elas fascinam
E a pessoa que é fascinada, a obsessão por fascinação, ela é a obsessão mais complicada, porque ela é mentalmente a mente, são grupos que se auto-obsediam, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. E eles se unem, né, nesses grupos, e eles se retroalimentam essas ideias, e eles se afastam de qualquer pessoa que possa levar luz. Não é possível um diálogo, porque eles não aceitam argumentos lúcidos. Então, Magna, fique tranquila. E, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento no movimento espírita, sabe? É uma invasão, né, de grupos. No livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, tinha um capítulo que se chamava A Cidade Perversa. E esse capítulo foi tirado, porque quando o livro foi escrito, era tão chocante aquele capítulo que os espíritos decidiram não publicar, porque ia ser muito chocante para as pessoas, né, para quem fosse ler. Falava dessa cidade. Cidade, quando a gente fala cidade, é uma imensa aglomerado, né, de seres humanos, e onde eles eram viciados em sexo. Né? Essa era a degeneração deles. Então, isso saiu do livro. E há uns 10 anos, mais ou menos, o Divaldo Pereira Franco, né, psicografou um livro do Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, que aí ele disse que já era possível falar sobre aquilo, porque aquelas almas haviam reencarnado, e elas reencarnaram e estavam causando todo esse desequilíbrio que nós estamos sentindo no planeta, né? Quando elas reencarnaram, começaram a... Elas têm corpos muito belos, são inteligentes. Então, foi quando começaram a aparecer as primeiras revistas pornográficas, os primeiros livros de sexo explícito, as primeiras fotos. Foi a partir de 1970 para frente. Então não tinha isso. E aí o carnaval perdeu a sua ingenuidade, né? Perdeu a ingenuidade, se transformou nessa loucura. E esse livro, Sexo e Obsessão, ele é um livro pesado, eu não recomendo para qualquer um ler, porque ele pode desequilibrar, sabe? Mas é isso, então aí muitos desses estão dentro do movimento espírita, sabe? Então vamos lá. A explicação dos fatos que o espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, veja, existem as consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama estudo sério, perseverante e aprofundado. Então, esse estudo que o Espiritismo reclama, a ciência, filosofia e religião, vai demandar de nós pelo menos 500 anos de estudo. Nós temos material para 500 anos, 5 séculos. Porque conforme nós vamos entendendo alguma coisa, é como se as obras
espíritas estivessem escritas naquilo que a gente chama de hiperlink, quando você, aquele azulzinho que a gente clica e abre, né, um mundo de explicações. Então, conforme nós entendemos alguma coisa, aquele conhecimento, ele se abre para aprofundarmos mais e mais. E como, então, que pessoas de inteligência mediana, né, já têm condições de compreender a obra, especialmente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e aí, o suficiente para fazer críticas e ainda, por cima, atualizá-las, né? O Espiritismo, oitavo, não pode considerar crítico sério senão aquele que tudo tenha visto. Então, a primeira pergunta, quantas obras você leu? Quantas vezes você leu? Tá, depois que você leu, você estudou? Você aprofundou? Você fez as conexões todas? Impossível, uma vida não dá. Imagina que o Chico Xavier tem 400 títulos. Vamos tirar desses 400, vamos colocar aí 200 que subsidiam mesmo a doutrina, nos trazendo grande ensinamento nas várias áreas. 200. Quantos livros nós conseguimos ler em uma vida inteirinha, né? Aí depois nós temos todos os livros clássicos, que são os contemporâneos de Allan Kardec, trabalhando ciência, filosofia e religião. E depois nós vamos ter Dona Ivone Pereira, não é? Só o livro Memórias de um Suicida. Meu Deus, que tem de revelações ali para serem estudadas por anos e anos e anos a fio. Então, a pessoa que fala isso, ela não é um crítico sério. A doutrina espírita, ela, sem dúvida, é a religião que tem a maior bibliografia. Sem dúvida. Então, até porque o espiritismo se conecta com o cristianismo e com o judaísmo. Conforme nós vamos avançando, nós vemos as conexões que existem, né? É uma maravilha o espiritismo. Por isso que nós temos que estudar as obras básicas, estudar o espiritismo na obra, no texto ali, sabe? No texto cru, né? É o único jeito de aprender um pouco. Os outros espíritos, eles subsidiam algumas coisas, algumas áreas, assim, né? Mas nós temos que estudar o espiritismo nas obras básicas. Então, então só pode ser um crítico. Olha que interessante, né? Que é justamente o tema que nós estamos falando, né, agora. O espiritismo não pode considerar crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto. Então, tudo. Estudado e aprofundado, né, com paciência e a perseverança de um observador consciencioso. Quem não está com ideias pré-concebidas e nem com interesse pessoal. Então, quando você está coagido, premido por uma obsessão de natureza sexual, vamos dizer assim, porque o sexo, ele pode nos atormentar muito. E aí a pessoa perde o raciocínio lúcido e consciencioso. Tudo que ele vê e tudo que ele fala é sempre voltado para isso, né?
Então, esse observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos, algures, que não nos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que ele seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado, e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios, mais próprios. Aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que aqueles aponta o Espiritismo. Aí Kardec dá a pá de cal. Tal crítico ainda está por aparecer. Ele não existe. Não existia quando Kardec escreveu o Livro dos Médiuns e ele não existe até hoje. Então, nós podemos ter os espíritas progressistas à vontade, aqueles que desejam atualizar as obras básicas, mas eles estarão criando outra doutrina, né? Eles não têm envergadura intelectual nem moral para falar sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. É onde que nós podemos... Isso. Então, aqui, ele vai falar uma coisa que ele fala em Gênesis também. Pronunciamos há pouco a palavra milagre. Uma ligeira observação sobre isso não virá fora de propósito neste capítulo, que trata do maravilhoso. Então, milagre, milagroso, maravilhoso, tudo a mesma coisa. Na sua acepção primitiva e pela sua etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário. E hoje, por milagre, se entende um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal com efeito a sua acepção usual, e apenas por comparação e por metáfora, é ela aplicada às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa se desconhece. De nenhuma forma, entre em nossas cogitações, indagar se Deus há julgado útil, em certas ocasiões, derrogar as leis que ele próprio estabelecera. Nosso fim é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter tem de miraculosos, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Então, Kardec continua falando para nós sobre essas questões. E nós, então, vamos entendendo que os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos,
eles foram, os fenômenos magnéticos, antes de se lhes conhecesse a causa, tiveram que passar por prodígios. Então, o magnetismo, ele também parecia uma coisa fora da lei da natureza. A eletricidade, vamos imaginar, né, como que uma luz acende e tal. Isso poderia, levando numa comunidade selvagem, por exemplo, você produzir uma faísca, uma luz elétrica, então isso vai parecer um milagre, mas isso é apenas desconhecimento da lei que rege aquele fenômeno, né? Então, nós vamos encerrando por aqui para termos um fôlegozinho, né? Para depois continuarmos lá. Eu vou pedir para a Magna, você faz a nossa oração, Magna? Faço sim. Ótimo. Senhor Jesus, nós agradecemos pelos estudos de hoje, agradecemos pelos esclarecimentos que tivemos durante esse estudo, agradecemos pela vida, pela saúde, pelo amor que nos conduz e pedimos que nos ouça e nos ajude a cada dia mais sermos amigos através do amor, expandir esse amor a todos que nos rodeiam, que nos cercam e que a gente encontra pelo nosso caminho. Que só o amor pode nos ajudar a entender e a compreender o que nos é ensinado todos os dias, o que a gente aprende através dos estudos e da vida, né? Achando algumas coisas não certas, outras mais corretas. Pedimos que olhe por todos os nossos amigos, nossos filhos, netos, todas as pessoas, os meus vizinhos que estão precisando de ajuda, e que possa nos alertar a cada dia para as verdades do nosso sagrado Espiritismo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Magna. Beijo, Graças a Deus. Beijo, Raelzinho lindo. Cheguei. Tchau.